Rússia Ave Notícias, no mês de agosto, referente à semana que se inicia hoje, dia 16, e vai até o dia 22. Nessa primeira parte, nossas notícias reservamos para a meditação através da leitura de uma mensagem universalista. A mensagem de hoje foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é de número 152, intitula-se Ciência e Amor. Ela se inicia com uma asserção de Paulo, o apóstolo, em sua primeira carta ao povo de Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto da segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Emmanuel. E os comentários de hoje vêm da capital, vem de Brasília, centro espírita chamado Comunhão Espírita de Brasília, um dos mais antigos centros espíritas, se não o mais antigo de Brasília. E quem faz os comentários a respeito dessa mensagem trata-se de Roberta Assis, nossa companheira lá de Brasília, sobretudo destacando a relevância de Paulo. Ciência e amor. Emmanuel escolhe um trechinho, uma frase apenas, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está lá no capítulo 8, um trecho do versículo 1, que Emmanuel nos traz a reflexão. E essa frase diz assim: a ciência incha, mas o amor edifica. Ele escolheu um trechinho da carta, inscrito na carta de Paulo à comunidade dos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios é aquela onde nós vamos encontrar mensagens belíssimas de Paulo apóstolo sobre, por exemplo, a diversidade dos carismas e a excelência da caridade. É uma leitura profundamente inspiradora. Convido a todos que leiam a carta na sua
integridade, na sua inteireza. Nesse trechinho é interessante, Paulo fala àquela comunidade partindo de um problema circunstancial, mas transcende este ensinamento para além daquele problema. E por isso esse ensinamento pode nos alcançar inclusive hoje. O ponto inicial é que na comunidade cristã nascente, haviam ainda rituais pagãos em que se faziam sacrifícios de animais, e após esses sacrifícios, essas carnes eram vendidas no mercado. E alguns cristãos se recusavam a consumir essa carne porque ela estaria tocada pelo pecado, porque havia sido utilizada em rituais pagãos. Já outros sabiam já a consciência de que não havia problema algum, que era uma carne como qualquer outra, que não restaria nenhum problema em consumi-la, porque o ensinamento do Cristo não era sobre matéria. Mas Paulo, a um só tempo, aproveita esse incidente para dizer essa frase: quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos, possuímos todos a ciência, ou seja, não há problema. Porém, a ciência incha e a caridade constrói. Paulo diz à comunidade que aqueles que caminham à frente em ciência precisam iluminar este conhecimento pela caridade. A nenhum de nós é dado violar consciências ou humilhar quem quer que seja, em virtude de uma ciência mais avançada que tenhamos, sobre o como esclarecer. É muito interessante que Emmanuel, assim como Paulo, sai do pequeno para o grande e nos chama a atenção profundamente de que ciência e amor jamais deveriam ter sido apartados um do outro. Porque a ciência, aquilo que conhecemos, a ciência propriamente dita, precisa estar dosada pelo amor-caridade. Emmanuel nos traz exemplos. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas, pontes que liguem os povos. O problema é que nós cindimos, separamos duas coisas que deveriam estar ligadas. Como se fosse possível fazer esta separação completa da racionalidade e o sentimento. Precisamos das duas asas integradas para que o amor nos oriente sobre o que fazer com o conhecimento. A doutrina espírita se caracteriza por estar assentada em 3 pilares. O pilar da religião, o pilar da filosofia e o pilar da ciência. A doutrina dos espíritos nos convida a essa junção. Não há separação. Aquilo que a ciência progressivamente vai nos revelando, também precisa progressivamente ir se integrando com a vivência do amor-caridade, que nós também precisamos ir exercendo e ampliando, sob pena de ficarem mais pobres tanto religiões quanto ciências da natureza.
A ciência, todo o conhecimento do mundo, precisa estar dosado, iluminado, potencializado pelo bem comum, pelo amor, pela solidariedade, por realizar o máximo de progresso para todos, por incluir e não separar. Kardec tem uma frase que diz assim: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Apaga-se, portanto, uma divisão que nós fizemos entre conhecimento científico e religiosidade. Precisam estar abraçados. O Espiritismo nos propõe uma fé raciocinada. Acreditamos, sabemos por que acreditamos. E, sobretudo, é uma fé que conversa e dialoga com a realidade, com o progresso da humanidade, em todos os aspectos. Porque o Espiritismo também é progressivo no conhecimento. E é essa a noção que Kardec vem nos dar no livro A Gênese. Um livro dedicado, ou que se debruça, em grande parte, no aspecto científico da doutrina. Pois, e quando nós falamos que o Espiritismo também se arrima no pilar da ciência, o que se está dizendo não é que o Espiritismo vá fazer pesquisas científicas em laboratórios. Significa que abordaremos a interconexão entre mundos, entre encarnados e desencarnados, entre o mundo espiritual e o mundo carnal, com um olhar de conhecimento, com um olhar científico. Então, Kardec nos traz algumas recomendações e esclarecimentos. Lá, no capítulo 1 da Gênese, no item 55, ele diz assim: um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmo em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências da observação. Pela sua substância, alia-se à ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas mesmas leis, as leis da natureza. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem o conhecimento espírita ou de religiosidade, glorificam a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Vejam que exige de nós uma postura de aprendizes. Se há uma progressividade de conhecimento, é porque nós também ainda temos uma noção um tanto quanto imperfeita de Deus e sua misericórdia. Estamos aprendendo todos os dias. Se não tivermos esta abertura, dificilmente conseguiremos avançar. Se a verdade estivesse posta como um dogma, dificilmente nos seria possível progressivamente caminhar para a perfeição.
é preciso que nós comecemos a unificar o conhecimento que existe dentro de nós, iluminados pelo fio condutor do amor. Caridade em ação. Várias vezes no Evangelho, usa-se amor e caridade como sinônimos, porque caridade nada mais é do que o amor em ação. Amar com profundo amor. Precisamos fazer um sentido único daquilo que conhecemos, orientado sobre a luz da caridade e do amor, sob pena de ficarmos estagnados. O Espiritismo nos diz que reencarnamos várias vezes para progredir, para caminharmos rumo à perfeição. Então, certamente, no momento que estamos agora, não conhecemos tudo o que há para conhecer, nem das ciências da natureza, muito menos da essência do divino. Progressivamente vamos melhorando em ambos caminhos, o da ciência e do amor. Mas é preciso que nós enxerguemos que este caminho é um só. Eu não posso abdicar nem da ciência, nem do amor, sob pena de não conseguir avançar. Kardec ainda coloca uma outra questão à nossa reflexão. Ora, as manifestações espíritas, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos. O homem as estuda para lhes deduzir a lei que as rege. Quando nós estudamos as relações entre os mundos, estamos estudando fatos. O espírito não morre junto com o corpo físico. Podemos nos comunicar com eles. E temos espíritos em todas as faixas evolutivas, do mesmo grau de adiantamento que nós próprios, mais atrasados, que caminham mais adiante, espíritos equivocados, violentos, iluminados, sábios. Quando nos comunicamos com o mundo dos espíritos, é muito similar do que acontece quando nos comunicamos com os encarnados. Encontramos pessoas diferentes, em diferentes graus de evolução. E, portanto, Kardec nos chama a esse olhar científico, a fazer as pazes entre razão e sentimento, entre ciência e espiritualidade. Nesse trabalho de deduzir as leis que regem as comunicações entre os mundos, nós, encarnados, somos auxiliados nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que são mais colaboradores do que reveladores no sentido usual do termo. A espiritualidade colaborará conosco. Porém, nós precisaremos fazer a nossa parte de discernimento, de reflexão e escolha.
O Espiritismo lhe submete os dizeres dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, o homem se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem, pela posição em que se acham, sem abdicar do uso de sua própria razão. Os espíritos não se manifestam para liberar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitirem uma ciência pronta. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Percebem? Precisamos estudar, precisamos da ciência, precisamos nos esforçar, precisamos fazer um exercício da nossa razão. Mas precisamos fazer tudo isso iluminados pelo Cristo, iluminados pelo amor, em que tudo sirva da melhor forma para a construção do bem, para mim e para todos. Todos, sem exceção. A ética do Cristo, que nos chama a escolhas nem sempre fáceis, mas escolhas que tragam por resultado equilíbrio, paz, solidariedade e o benefício à coletividade, a todos. Realizar belas obras com aquilo que conseguimos conhecer, que conseguimos estruturar, que conseguimos construir. Refazer esta união de ciência e amor. Esse o nosso desafio. Porque na realidade, quem fez essa separação fomos nós. Fomos nós. Que em determinado momento dissemos, a religião fica aqui, a ciência fica aqui. Sem dúvida nenhuma por motivos, tentativas de contenção e segurança, porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo são extremamente sagazes. E muitas vezes tentamos manipular tanto conhecimentos científicos quanto espirituais para o benefício único e exclusivo nosso ou daqueles que entendemos merecedores. A misericórdia divina não exclui ninguém. Cristo nos chama a todos de irmãos e nos ensina a orar o Pai Nosso. Não há exclusão de ninguém. Resta-nos agora o desafio nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, de termos a maturidade suficiente para reunirmos de novo ciência e amor. Iluminarmos aquilo que podemos realizar de progresso tecnológico, científico no mundo, amorosamente, solidariamente, inclusivamente. Esse é o convite que Paulo, lá desde os primeiros cristãos, Emmanuel, depois, e o Cristo sempre, nos fazem a uma fé madura, que busca compreender com a ciência e se deixa iluminar pela ciência.
Uma ciência bela que busca o melhor para todos. Um mundo possível, harmonioso para todos. Temos essa segunda parte, que é dedicada aos eventos, às informações e à nossa oração de domingo, indagando se vocês gostaram dessa sessão Espiritualidade e Ciência do mês de agosto, né? Apresentada pelo nosso companheiro tarifeiro lá em Mato Grosso do Sul, o Décio Yandoli Júnior, o homem psicossomático. Se você não assistiu, está disponível aí no canal para assistir quando ele vier e desejar. Quem assistiu gostou? Se você gostou e quiser nos auxiliar, envie sugestões para o próximo mês. Olha, encontrei essa videopalestra ou esse filme, que tal isso, que tal esse filme, que tal essa palestra, enfim. Se você quiser contribuir, basta enviar sugestões para esse e-mail que aí se encontra, fagarez@gmail.com. E a Prefeitura de Saquarema emitiu um comunicado nessa semana de suspensão temporária dos canais de comunicação digital da Prefeitura. Todavia, até a presente data, né, até a gravação dessas notícias, o boletim que nos informa o estado evolutivo da pandemia em nosso município estava sendo atualizado. Que bom. Esperemos que continue assim. E já está disponível, avisamos semana passada e relembramos hoje, o nosso informativo digital, recheado com ótimos artigos. Nesse mês de agosto, né, tem um artigo falando sobre um livro que não é muito comentado, é um dos livros do Pentateuco kardeciano, mas não é muito comentado, mas é um livro maravilhoso. Se você não leu, leia. Se você não estudou, estude. Chama-se O Céu e o Inferno, que completa 155 anos da primeira edição. A segunda parte desse livro é riquíssima, ela contém os depoimentos dos nossos irmãos desencarnados que estão na erraticidade e descrevem a sua situação nesse plano, no plano que estão. Né? São os espíritos felizes, muito felizes, menos felizes. Né? Enfim, vamos aproveitar, basta solicitar ao Luiz Cláudio Furtado por um desses 2 e-mails aí, rapidinho. Então, clicou, chegou. Você vai lendo pouco a pouco. Né? Ele sempre indica páginas na internet, então que nós podemos ampliar a nossa gama de conhecimentos. Aproveite. E o nosso desafio bibliográfico, que recebe sempre sugestões por esse e-mail, no próximo Notícia vai constituir um novo espaço. Até esse Notícias, nós vimos apresentar os livros e citando os autores, às vezes apresentando uma pequena biografia. Na próxima edição do Notícias, haverá uma inversão. Será eleito um autor e falaremos daquele autor, da sua contribuição, e citando algumas obras importantes. E sempre agradecendo a eles por divulgar a doutrina espírita. Então, teremos uma sessão Autores e Obras. Ainda no contexto atual, o primeiro livro que trazemos hoje, né, dentro da temática Ciência e Amor, é uma coletânea de textos selecionados do 9º e do 10º Encontros Nacionais da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Intitula-se O Espiritismo, as Ciências e a Filosofia. Obviamente, é uma coletânea, são diversos autores. Né? E na primeira parte desse livro,
estão reunidos trabalhos com reflexões sobre as relações entre o pensamento espírita e o pensamento filosófico. E também encontra-se aí uma revisão dos métodos utilizados por Kardec para a fundamentação do conhecimento do espiritismo e também uma síntese do impacto da obra do grande autor, que será provavelmente o nosso primeiro autor no novo formato do Notícias da semana que vem, Herculano Pires. O impacto da obra de Herculano Pires, José Herculano Pires, que já fizemos uma pequena biografia dele aqui na semana passada. A segunda parte, ela contém temas na interface entre o espiritismo e as ciências, tais como a geografia do mundo espiritual, discutindo conceitos da física, né, usados nos livros espiritualistas, tais como a grande síntese e a teoria corpuscular do espírito. A grande síntese, já comentamos ela aqui em notícias anterior, né? E fala também do trabalho social desenvolvido pelas casas espíritas. Você encontra essa obra na internet, facilmente, através do site do Estante Virtual. O segundo livro, Fronteiras do Espiritismo e da Ciência, é autoria de Carlos Toledo Rezende, outro autor que será referenciado futuramente aqui no Notícias, nessa sessão de autores e obras. Esse livro, Fronteiras do Espiritismo e da Ciência, Carlos Toledo Rezende foi um cientista da ciência materialista, né? Embora um espírita, família de espíritas. Ele trata da convergência da visão espírita de Allan Kardec em relação à física e à astronomia. E ele vai falando em temas como a dissolução dos corpos, né, a decomposição dos corpos e a sobrevivência do espírito, ou seja, o processo de desencarne, né? E aí a gente lembra novamente daquele livro comentado anteriormente, né, O Céu e o Inferno. Então, em determinado trecho, o professor Carlos Toledo Rezende destaca: Kardec sintetizou todos os conhecimentos numa só moldura ao declarar que as leis da natureza fazem parte da lei de Deus e que as duas ciências se completam, sendo indispensável à compreensão e ao progresso da outra. Destaca que a ciência gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé, certamente, né? Porque é a nossa essência, nós somos os seres inteligentes do universo. Então, nós desenvolvemos a intelectualidade e desenvolvimento a moralidade, né? Isso aí é um binômio inseparável, né? Indisjuntável. A moralidade e a intelectualidade caminham junto para a evolução do espírito. Então, assinala ele que para quê é preciso compreender e que o método científico da experimentação e da observação se ajusta muito bem à análise dessa relação espírito-matéria, né? E que, obviamente, a ciência materialista cada vez mais se aproxima do espírito, da espiritualidade, né? Na verdade, se reaproxima a ciência e a espiritualidade, caminharam juntos, depois se afastaram e agora há a grande convergência, talvez a convergência final para a luz. Que assim seja. E o status quo da pandemia? No mundo, semana passada, assinalavam cerca de 19 milhões. Em uma semana, estão atingindo quase 21 milhões de casos. No Brasil, eram 2 milhões e 900 na semana passada, do site da Microsoft com a Organização Mundial de Saúde, né? Eram 2 milhões e 900. Nessa sexta-feira passada,
3.200.000 casos confirmados. O estado do Rio de Janeiro, que semana passada assinalava cerca de 175.000 casos, aproxima-se dos 200.000 casos de contaminação. Em nossa cidade, apesar da interrupção das informações digitais, conforme explicação da Prefeitura, em sua página, em seu site oficial, felizmente, o painel da Covid-19 está sendo atualizado. Veja, esse quadro é de 14 de agosto, sexta-feira passada. 932 casos confirmados. Semana passada era 899, talvez, por aí. Aproximadamente 890 casos. Em uma semana, passamos a 932 casos, em conformidade com os dados da Prefeitura de Saquarema. A Secretaria Estadual de Saúde, cujas informações recebemos diariamente, nos permite fazer uma avaliação paralela à da Prefeitura de Saquarema e, consequentemente, também dos municípios limítrofes a Saquarema. Veja que, em todos os quadros, a setinha mostrando o dado da semana passada e de sexta-feira passada, ela está inclinada para o alto. Toda vez que ela assim estiver, significa a Covid está progredindo nesse município. E em todos eles, vocês percebem que a setinha está para cima, infelizmente. Maricá ultrapassa 2.500 casos. Rio Bonito está saltando, é o município, dentre esses 5, que tem maior velocidade de contaminação em seus munícipes. Ultrapassa 1.200 casos. A melhor situação é a de Tanguá. De 622 casos, passou a 664. Araruama e Saquarema exibem valores absolutos próximos. Araruama tinha 715 casos confirmados na semana passada e atinge na sexta-feira, próxima passada agora, 835 casos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Saquarema, nós fazemos uma comparação entre os dados da Secretaria Estadual de Saúde, à esquerda, e da Secretaria Municipal de Saúde, à direita. Então, segundo os dados da Secretaria Estadual, semana passada, 764 casos confirmados, sexta-feira passada agora, pulou para 842, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na semana passada não era 899, que eu falei ainda há pouco. Equivoquei-me. 844 casos e passou para 932 casos. Quase 100 casos semanais a mais. E, como sempre, apresentamos o gráfico que nos dá a ideia do progresso do coronavírus em nosso município. Como sempre, a gente chama atenção para a linha de tendência, que está nessa cor dourada, e que, pelos últimos dados, a velocidade de aumento da contaminação, pelo menos aqui, pela Secretaria Estadual de Saúde, nesses últimos dias, do dia 10 para dia 14, há uma tendência à estabilidade, ou seja, os aumentos têm sido menores. Todavia, nós chamamos a atenção porque, às vezes, pode acontecer o que aconteceu aqui, entre os dias 4 e o dia 6 de agosto. Como há um atraso, às vezes, na compilação dos dados,
pode acontecer isso, aparecer no gráfico um salto. Por isso que é importante a gente se observar sempre a linha de tendência, que ela nos diz mais ou menos o que deve acontecer. Nessa sexta-feira, 14 de agosto, concluiu-se que a tendência é a estabilidade. Auguremos que isso prossiga dessa forma e depois tenda a cair, a reduzir. E nós, a nossa UCAV física continua fechada. Com a colaboração do Flávio e da Thaís, dá para perceber que o quadro de entrada da UCAV, o cartaz, sofreu um upgrade, para usar o termo aí da atualidade. Tá bacana. Obrigado, Thaís, obrigado, Flávio, pelas imagens que nos enviaram, e nós continuamos prosseguindo, fazendo a nossa parte, seguindo as normas do CERJ. É tempo de recolhimento. A vacina está chegando. E passemos agora às informações da nossa comunidade. Quais são os estudos dessa semana? Uma estreia na próxima quinta-feira, 20 de agosto, às 20 horas, 8 horas da noite. Companheiro nosso da casa parceira aqui do canal da UCEAV, que é a Casa Espírita Livre de Massanuco, lá no Rio de Janeiro, é o nosso colega César Oliveira, que vai nos apresentar uma reflexão sobre a prece. E no sábado, retorna ao canal a nossa companheira Miriam Benjamin, do Grupo Espírita Júlio Olivier, de Macaé, nesse sábado, 22 de agosto, às 5 horas da tarde, 17 horas, com o estudo A Questão do Respeito à Mulher. Passemos agora a nossa prece de domingo. Hoje, com a companheira Elizabeth Lacerda, trazendo uma prece de amor de Emmanuel. Aproveitamos as boas vibrações que essa prece nos trará para compartilharmos com cada companheiro que, nesse momento, em qualquer local desse planeta, encontra-se em sofrimento em função da pandemia. Que possamos envolver cada um deles com nossas energias benfazejas e que possa esse sentimento de amor ajudá-los nesse processo. Seguem-se a prece slides que nos auxiliam a mantermos em estado de oração, em estado de prece, e assim prolongarmos a emissão dessas boas vibrações.
seguindo, nosso Senhor te guie.